Olá, tudo bem com vocês? Então eu espero que vocês estejam bem, estejam animados. Nós estamos aqui caminhando quase para a metade do nosso conteúdo de biologia. É um conteúdo bastante extenso. Então, vem comigo, vamos lá para mais uma aula hoje de botânica, né? Vamos dar nossa sequência e nós vamos falar das inflorescências. O que são as inflorescências, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma rosa é uma flor. Se nós pegarmos uma flor de ipê, né, nós vamos ver que existe uma estrutura que determina que aquilo é uma flor. Agora, se a gente pegar uma margarida, né, pegar um cacho de acácia, e aí, é uma flor ou é uma inflorescência? É isso que eu vou levar vocês hoje para descobrir e para entender este processo, como que a gente diferencia uma flor de uma inflorescência, né? Então aqui já estou dando uma ideia para vocês, né, de um livro, de uma flor que não é uma flor, é uma inflorescência. A gente vê aqui que de um pedúnculo sai de um ramo sai vários pedúnculos para os receptáculos florais, para as flores, né? E isso forma uma flor, e aí uma inflorescência, e essa inflorescência tem um tipo diferente daquele que é um cacho, ou daquele que é, por exemplo, uma margarida. O que é uma margarida, né? Então nós vamos ver isso tudo, ok? Então são grupos de flores que se formam nas extremidades do ramo. Então olha aqui, na extremidade de um ramo nós temos várias flores. Se a gente lembrar da rosa, nós só tínhamos uma flor, né? Ah, mas eu falei a margarida. Eu falei a margarida porque nós vamos ver a margarida de forma diferenciada e aí vocês vão entender que são várias flores também, né? Seguindo o mesmo padrão de ramificação dos caules, né? Então lembra que do caule saem vários galhos. Às vezes você tem um galho até em cima e vários galhos laterais, e outras vezes você tem uma configuração ramificada dos galhos, né? Portanto, podem ser também simpodiais, quando é totalmente ramificada, ou monopodiais, quando você tem um eixo principal, né? Tá? Então, nós temos dois tipos de inflorescência. Inflorescências tipo simpodial, que saem vários ramos, ou às vezes você tem um único ramo e daí saem várias inflorescências ou várias florzinhas desse mesmo ramo, né? Nas simpodiais, cada eixo tem crescimento limitado e não há eixo principal. É o que eu falei para vocês, é totalmente ramificado ou dessa forma que de um ponto saem vários ramos. E é limitado, não vai crescer continuamente, vai ficar aqui, né? Tá? Ok? Agora, enquanto o monopodial, ele pode crescer até uma altura aí, vamos dizer assim, não infinita, mas contínua, né? Cada vez com menor poder de crescimento, mas contínuo. Então, nas monopodiais há um eixo principal, é isso que eu estou falando, com um crescimento limitado, ou seja, não vai crescer para sempre, nenhuma árvore cresce para sempre, né? Nós, os seres humanos, não crescemos para sempre. As árvores, as flores também não, né? De onde, então, desse ramo único, central, saem várias inflorescências ou ramos laterais, né? Que são as mais comuns, na verdade. Exemplos de tipos de inflorescências. Então agora nós vamos ver vários tipos de inflorescência. Então aqui eu coloquei uma figura muito bonita. Quem não gostaria de estar nesse lugar? Sentar, relaxar, né? Principalmente vocês que têm estudado muito. Eu já falei para vocês da importância de vocês saírem, dar uma caminhada, dar uma respirada, ter contato com o verde, sentar na grama, sentar num parque, numa praça, respirar, deixar o sol entrar em vocês, né? Imaginem-se num espaço desse, sem estresse, não tem estresse, tem força depois revigorada para mais 200 aulas, né? De biologia, inclusive.
Então, nós temos aqui uma inflorescência do tipo cacho, ou também chamada de racemo, mais comum chamada de cacho, né? Tá? Onde as flores apresentam pedúnculos e se inserem a uma certa distância uma das outras. Então, as flores vão de um eixo principal, vão se inserindo e formando, então, através de um pedúnculo, formando, então, pequenas flores quase que equidistantes uma das outras, né? Tá? Então, panícula. Agora, a panícula já é um cacho composto formado por outros cachos. Então, de um eixo principal, às vezes nós não temos só uma flor saindo, nós temos um pedúnculo e desse pedúnculo várias outras flores. Às vezes pode ser na forma simpodial também ou monopodial, né? Então isso é uma questão de olhar e observar e interpretar, né? Então é como se eu tivesse um eixo principal e dos eixos laterais eu tivesse então a formação de outras flores, né? Tá? Certo? Então essa seria um monopodial, né? Com eixo principal aqui e depois um eixo principal nos ramos laterais, ou se não, pode ser dessa forma aqui, né? Tá? Então formam várias flores aqui, né? Tá bom? Espiga, né? Então flores sésseis inseridas no eixo muito próximas uma das outras. Então são flores que não têm pedúnculo, né? Então espiga, olha lá, as florzinhas já estão fixadas na haste principal, né? Então aqui eu coloquei para vocês exemplos, né? Espiga, cima, né? A cima pode ser a panícula, né? Amento, capítulo, racimo, né? Corimbo, umbela composta, panícula, tá? Então a panícula vocês veem que tem um pouquinho de diferença da cima, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Sai do ramo lateral, sai outros ramos, tá? Tá certo? Então, agora, outro tipo de inflorescência, a espádice, né? Semelhante à espiga, com eixo carnoso, protegido por uma bráctea denominada espata, né? Aquele copo de leite, lembra daquele copo de leite? Aquela flor branca com um formato diferenciado e parece uma espiga de milho pequenininha, amarela dentro. Então esta é uma espádice que forma então a espata. Umbela, né, em forma de guarda-chuva, de onde as flores partem de um mesmo ponto no eixo principal. Então vamos voltar aqui, nós temos aqui uma umbela, de onde do mesmo ponto partem os diversos ramos a partir do eixo principal, tá? Capítulos são flores sésseis, né, inseridas no receptáculo alargado. Flores centrais são férteis e as laterais têm uma pétala maior que as outras, formando parte vistosa da inflorescência, né? Então, capítulo, olha aqui o capítulo. O que lembra o capítulo para vocês? Eu vou pegar bastante no pé de vocês, porque esta é uma flor que costuma ser perguntada em quase todas as provas. A margarida é um capítulo, então do receptáculo nós temos várias flores sésseis e na lateral dela nós temos então flores diferenciadas, folhas diferenciadas que vão servir de atrativos para os animais, né? Então as flores centrais são férteis, que é aquelas pequenininhas sésseis, e as laterais têm uma pétala maior que as outras. Então lembrem da margarida, que dentro da margarida tem todos aqueles pontinhos amarelos. Todos aqueles pontinhos amarelos, na verdade, são as inflorescências, são as flores sésseis. E as brancas são as sépalas, são as pétalas, né? Tá? Para diferenciar e proteger as flores e também atrair os animais, né? Formando parte mais
vistosa da inflorescência. Então, o conjunto todo é de inflorescência, né? Todas as sépalas, as pétalas, as flores internas, sésseis, amarelinhas, pequenininhas, todo esse conjunto é chamado de inflorescência capítulo, né? Então vamos ver aqui a espádice, né, que eu falei para vocês, o copo de leite que forma uma espata, né, com uma haste interna amarela, né? Então esse é o formato da espádice, tá? Então esta parte amarela que é a inflorescência, cada pontinho amarelo é uma florzinha, tá? Uma florzinha assim, para caracterizar para vocês. Aí nós temos o tipo umbela, nós temos o tipo umbela simples, que é este tipo aqui, né? Então de cada pedúnculo sai uma flor, e nós temos a composta, né, que de cada pedúnculo sai outros vários pedúnculos, como a gente pode ver aqui, né? Então vocês veem aqui a diferença entre a simples e a composta, a simples e a composta, né? O capítulo que eu falei para vocês da margarida, do girassol, né? Então essas aqui são as flores sésseis. Aí nós temos brácteas, aí nós temos lígulas, nós temos as sépalas, né? As lígulas também podem ser chamadas de pétalas, depende do autor. Então, esta é a estrutura do capítulo, onde nós temos as várias flores sésseis fixadas diretamente no receptáculo, sem pedúnculo, tá? Então, disso tudo, né, da flor, então nós vamos ter o quê? Os frutos. Quando os grãos de pólen, que a gente já viu na outra aula, de uma planta para outra, de uma flor para outra, virem, se depositarem sobre o estigma da flor, e aí vai fecundar o ovário, e aí vai formar um novo ovo, um novo embrião, um novo indivíduo, né? Então o fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário, que foi fecundado, e com sementes no seu interior, né? E essas sementes são oriundas do desenvolvimento do óvulo. Então o óvulo, né? O óvulo fecundado pela oosfera, o gameta masculino, forma o embrião, forma a semente. E o ovário, quando o micrósporo, né, o micronúcleo ou o gameta masculino entra na micrópila, entra no ovário, há liberação de um processo químico que começa então a ver o quê? O engrossamento da endoderme, da mesoderme, e aí vai formar o fruto, né? Às vezes carnoso, às vezes seco, isso tudo a gente vai ver hoje, né? Tá? Então o fruto é formado pelo pericarpo e pelas sementes. Então o ovário fecundado, ele se desenvolve e envolve a semente. Então vamos lembrar de um pêssego, né? No pêssego nós temos o caroço, nós temos dentro do caroço nós temos uma semente, uma amêndoa, né? E fora do caroço nós temos uma parte carnuda, né? Então esta parte carnuda, o caroço, são resultados do desenvolvimento do ovário. Já aquela amêndoa com o embrião ou aquela semente do embrião é resultado dos núcleos polares fecundados, das oosferas fecundadas pelos núcleos produtivos, né, reprodutivos, ou os gametas masculinos, tá? Então o pericarpo é formado por 3 camadas, epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Epicarpo, então lembra de epi, é sempre o mais externo, mesocarpo é o do meio e endocarpo é o mais interno, né? A semente apresenta tegumento, né, casca e amêndoa. Então aquela semente como resultante das fecundações da oosfera vai ter um embrião, mas também vai ter uma camada ou mais grossa, mais densa, mais dura, né? Ou não, dependendo do tipo da espécie,
tá? Então daí surge o fruto, né? Tá? Então, constituição do fruto. Pericarpo formado por 3 camadas, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, oriundo da parede externa do ovário. Então, a parede externa do ovário recebe o estímulo químico e aí vai formar o epicarpo, e fora do epicarpo uma camada de proteção chamada exocarpo, né? O mesocarpo vem do parênquima da folha carpelar, então lembra dos carpelos, então desse parênquima, que é o desenvolvimento do tecido, é um tecido, né? Vai formar o mesocarpo. E o endocarpo vem da epiderme interna da folha capilar, né? Então, o endocarpo vem da epiderme, da camada mais externa, né? Vem, então, todos esses carpelos ou estes carpos, né? Estas camadas da pele aí do fruto. Da semente, então da semente é o tegumento, temos o tegumento e temos a amêndoa. Tegumento é o que a gente chama de casca, que vem da primina e da secundina do óvulo, tá? Então eu falei que o óvulo é fecundado pelo gameta masculino, que vai formar então o tegumento, né? E vai formar a amêndoa, provém das partes internas do óvulo, certo? E como que pode ser a classificação do fruto? Assim como as flores, assim como o caule, assim como a raiz, assim como as inflorescências recebem denominações, os frutos também recebem denominações, recebem caracterizações, classificações, tá? Então podem ser classificados quanto à consistência, se eles são carnosos ou se eles são secos, ou quanto à sua abertura, se eles são deiscentes ou indeiscentes, né? O que quer dizer isso? Se eles se abrem ou se eles não se abrem. Por exemplo, um pêssego não se abre, né? Tá? Um eucalipto se abre. O que mais que se abre? Uma vagem se abre. Um urucum se abre, né? Então você tem frutos que se abrem, pode ser superior, longitudinal, transversal, tem várias formas de se abrir e nós vamos ver todas elas. Então nós temos como frutos carnosos, são os que armazenam água e substâncias de reserva no mesocarpo. Então isso é importante vocês lembrarem. É lá no mesocarpo, né, o parênquima que eu falei para vocês, da folha carpelar é que vai se desenvolver e armazenar água e substâncias de reserva. Frutos secos não armazenam substâncias. Então nós temos aqui fotografias dos frutos carnosos, então nós temos o pêssego, a maçã, o tomate, a laranja, são tipos de frutos diferentes, nós vamos ver mais para frente, mas todos eles são classificados como carnosos. Por quê? Porque eles têm carne, eles têm água armazenada, eles têm substância armazenada e eles dão essa sensação de carne, né? De uma parede mais espessa. E os frutos secos são essa característica mais seca, sem esse desenvolvimento do mesocarpo, né? Tá? Então, quanto à abertura que eu falei para vocês, né? Nós temos aqui um exemplo de uma flor que está se abrindo longitudinalmente e vai liberar todas as sementes. E nós temos o abacate que não se abre, permanece com a semente e o embrião dentro da sua estrutura. Tá? Então nós podemos ter deiscentes ou indeiscentes. Deiscentes, após o desenvolvimento do ovário, do fruto, gerou as sementes, embriões no seu interior, ele vai se abrir espontaneamente para a liberação das sementes, tá? Espontaneamente. Então, nós estamos falando de abertura espontânea, não aquela que nós, homens, vamos lá e apertamos, ou os outros animais vão lá e apertam para liberar as sementes, tá? Por que ela faz isso? Por que ela se abre? Justamente para isso, para liberar as sementes, para dispersar as sementes, para que a sua espécie se garanta, que essas sementes germinem, né? Então, mas ele faz isso conscientemente? Não, isso tudo são
reações químicas que acontecem no mecanismo do fruto que fazem esses processos, tá? Então, indeiscentes não se abrem de forma espontânea, apresentam atrativos, cores e aromas para a atração de animais que depois liberam a semente. Então, o abacate, por exemplo, não se abre de forma espontânea. Apresentam atrativos como cores e aromas ou odores para a atração de animais. Então, os animais, depois de comer o fruto ou comer a semente do fruto, essa semente vai passar pelo trato digestivo do animal, que vai defecar, que vai tirá-la, né, do seu organismo, expulsá-la do seu organismo através das fezes, e aí essa semente vai fecundar lá no solo, né? Por quê? Porque quando passa pelo trato digestivo dos animais, existe um fenômeno de quebra de dormência, ativação do embrião por meio dos ácidos orgânicos dos indivíduos que os alimentaram, tá? Ok? Frutos secos indeiscentes. Então, frutos secos que não se abrem. Podem ser do tipo aquênio, contém apenas uma semente livre dentro da cavidade, presa somente pelo funículo. Exemplo, morango, dente de leão, girassol, etc. Então só tem uma semente de forma livre, né? Mas presa pelo funículo. Quando alado, passa a chamar-se de sâmara. Okay? Por exemplo, paudalho e bordo. Né? E a cariópse, com uma ou mais sementes, com uma semente presa ao pericarpo, né? Em toda a extensão do fruto, típico das gramíneas, por exemplo, grão de milho, de trigo, de arroz, tá? Então essa semente pode ser uma, está presa ao pericarpo, tá? Noz assemelha-se ao aquênio, então nós estamos falando de frutos secos indeiscentes, que não se abrem, né? Assemelha-se ao aquênio, contudo possui um envoltório pétreo endurecido, geralmente com uma semente. Então, noz está aqui, as nozes, as diversas nozes, né? Em inglês a gente chama de nuts, né? E aí nós temos os peanuts, o que são os amendoins, e vários outros nuts. E aqui no Brasil nós chamamos de nozes, todas essas frutas secas com casca, né? Tá? Nós chamamos de nozes. Aí nós temos então o aquênio, que é o exemplo do morango, que quando tem asas então passa a chamar-se de alado, ou o cariópse, né? Que é o milho, que tem aí então também toda a sua fixação, né? E os frutos secos deiscentes são formados por um folículo, né, que é formado por um único carpelo. Então lembra, só uma única divisão do embrião, né? Carpelo, vocês lembram, né? Quantas divisões o embrião faz? Às vezes ele faz nenhuma lá dentro, então fica só um único carpelo. Às vezes faz uma divisão, ficam 2 carpelos. Às vezes faz 3 divisões, faz 2 divisões, ficam 4 carpelos, e assim sucessivamente, tá? Então, com várias sementes que deixam o fruto por uma abertura longitudinal em um bordo da folha carpelar, né? Então, nós temos aqui um exemplo de uma flor, de um fruto que está com seu eixo longitudinal aberto e dentro dele possui várias sementes, tá? Que é o exemplo então da peroba. A árvore peroba tem este fruto seco deiscentes, ou seja, sem carnes, né? Não carnoso, e que se abre. Legume ou vagem, né? Semelhante ao folículo, porém se abre dos 2 lados da folha carpelar. Por exemplo, ervilha, feijão, vagem, amendoim. Então nós sabemos que as leguminosas têm esta vagem e algumas delas se abrem totalmente dos 2 lados e as sementes estão fixas dos 2 lados.
ou tem algumas outras formas de fixação. E a isso nós chamamos de legume, né? Ou vagem, são as leguminosas, tá? Então, peroba, folículo, só abre um lado, né? Das folhas, né? E libera todas as suas sementes. O legume, ou a leguminosa, ou a vagem, abre completamente e tem sementes nas duas folhas carpelares, tá? Síliqua, 2 carpelos fundidos que se abrem longitudinalmente por 4 fendas. Então, nós temos aqui, diferente da vagem, uma situação que os 2 carpelos têm uma barreira, né? Então, se divide por uma barreira aqui central, né? E vão se abrir em 4 direções, 4 fendas, tá? Divide-se em 3 lâminas, 2 externas e uma central, onde estão as sementes, por exemplo, a couve, né? E nós temos várias outras árvores com essa estrutura, certo? Cápsula, né? É importante vocês entenderem como é que elas são classificadas, né? Vão ter que colocar o post-it lá, o papelzinho na parede de vocês, para fixarem com as fotos esses tipos de caracterização ou de classificação dos frutos, que podem ser pela presença ou ausência de carne, né? de células, de tecidos, né? Então podem ser carnosos ou secos, ou podem ser de acordo com a abertura, deiscentes ou indecentes. E a cápsula, né? Então a cápsula, como vocês estão vendo aqui, elas abrem uma ponta e libera todas as sementes que estão dentro dela. Com várias sementes, pode ter uma abertura transversal, que é o caso aqui, né? Abriu no eixo transversal, ou longitudinal, podia ser nesse eixo também. E por poros, às vezes até os poros aqui podem liberar semente. Por exemplo, a papoula, né? Trouxe um exemplo para vocês da papoula. Agora, os frutos carnosos indeiscentes, né? A baga, o endocarpo pode ser comestível, geralmente com várias sementes. Por exemplo, tomate, uva, tâmaras, né? Então, nós temos uma baga, né? Nós temos uma característica úmida, né, de muita água, e estão fixados, então, tomate 3 carpelos, né, com as sementes, com os frutos fixados aqui, né, na base, certo, dos carpelos. Então pode ser o tomate, pode ser as uvas, pode ser as tâmaras. A drupa, né, endocarpo duro. Então, quando estamos comendo um pêssego, uma nectarina que tem um caroço, esse caroço, na verdade, é o fruto. Aqui nós temos o quê? O mesocarpo desenvolvido, a parte carnosa, né? Então, fruto carnoso com o seu endocarpo desenvolvido, forma um endocarpo duro, lignificado, que envolve a semente, por exemplo, pêssego, azeitona e manga. Então, esta é a característica desses 2 tipos de frutos chamados carnosos indeiscentes. Por que indeiscentes? Porque eles não se abrem para liberar a semente, né? E aí nós temos os carnosos deiscentes, os que possuem carne e abrem-se, né? Então, por exemplo, cápsula carnosa, melão de São Caetano, que é o pepino selvagem. Então, você vê uma cápsula carnosa aqui, né? E ela vai se abrir, ela vai estourar e vai liberar todas as sementes, tá? E uma cápsula drupácea, que é, por exemplo, a noz moscada. Então, nós temos aqui uma drupa e nós temos a semente dentro da drupa, né? O pêssego também tem uma drupa, né? Então, tem uma casca, né? Tá? Ok? Então, nós temos esses 2 tipos de frutos carnosos deiscentes, tá certo? E pseudofrutos. Então, pseudofrutos
são quando nós não temos a condição corretamente estabelecida. Por exemplo, muitas vezes a parte comestível do fruto não provém do ovário. Então quer dizer que o ovário sempre vai estar relacionado com o fruto? Sim, uma vez o ovário fecundado, ele vai se desenvolver e formar os frutos. Só que muitas vezes o fruto ele acaba não se desenvolvendo, e sim outra estrutura, como por exemplo o pedúnculo, que é o caso do caju, o caso da maçã. Então, na maçã foi o receptáculo que se desenvolveu, no caju foi o pedúnculo que se desenvolveu. O fruto está aqui, né? O fruto do caju está aqui, ele não se desenvolveu, tá? De uma inflorescência ou do receptáculo floral. Então, esta é uma outra constituição chamada de pseudofruto. Por quê? Porque não é o ovário que se desenvolve. Tá? Pseudos frutos simples, a partir de uma única flor com um único ovário. Pode se desenvolver o pedúnculo floral, por exemplo, o caju, ou o receptáculo, a pera ou a maçã. Tá? Então, frutos simples. E frutos compostos? Por exemplo, o morango. Então, no morango, a parte vermelha é o endocarpo que se desenvolveu, o mesocarpo que se desenvolveu, e os frutos são esses pontinhos amarelos. Cada um desses pontinhos amarelos é um fruto que não se desenvolveu, mas ou se desenvolveu dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, quem se desenvolveu foi um receptáculo de uma única flor, provida de muitos ovários. Então, cada uma dessas situações é diferente. Então, nós temos aqui o morango, que é um pseudofruto composto. Por que é composto? Porque nós temos N pseudos frutos aqui e o receptáculo que se desenvolveu, né? E pseudofruto múltiplo ou infrutescência. A partir de uma inflorescência, inúmeros frutos compõem a infrutescência, né? Tá? Crescendo muito próximo um dos outros. Então, cresce muito próximo um dos outros, que forma, então, o nosso famoso abacaxi, o nosso famoso figo. No caso do morango, tinha uma distância suficiente para eles não se unirem, tá? Ok? Então, nós temos aqui fruto simples, fruto composto, fruto múltiplo. Exemplo de fruto simples, o pêssego e a maçã, né? Exemplo de fruto composto, o morango. Exemplo de fruto múltiplo, o abacaxi. Então, cada pedacinho do abacaxi ali, cada estruturinha dessa aqui do abacaxi é, na verdade, um fruto. Tá? Então, frutos partenocárpicos, frutos que se desenvolvem sem a fecundação, né, do ovário, não apresentam sementes. Então nós não temos sementes na banana, ou na laranja da Bahia, no limão, na uva. Então alguns limões, algumas laranjas, algumas frutas que, porque não tem o desenvolvimento do ovário, né, não tem a fecundação, então eles são ditos frutos partenocárpicos, porque eles se autogeram, né? Se auto-reproduzem, ou se produzem, ou se multiplicam. Tá? E o exemplo da banana é bem típico. Então, se a gente observar, ou vocês quando forem comer uma banana, vocês vão ver que não tem semente. Por quê? Porque não teve fecundação. Ok, pessoal? Então, essa era a nossa aula de botânica. A gente já viu sistemas de raiz, as classificações de raiz, a gente já viu do caule, a gente já viu das folhas, aí a gente já viu das flores, a gente viu das inflorescências e a gente viu agora do fruto. Falta só da semente, que nós vamos ver mais para frente, ok? Então fiquem bem e até a próxima aula. Nos vemos logo.